juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Identidade dos Espíritos. Conforme consta no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, a questão da identidade dos espíritos que se comunicam nas denominadas sessões práticas de espiritismo é uma das mais difíceis de provar, porque não podemos exigir a célula da identidade dos mesmos. Nem mesmo um vidente pode ter certeza de que o espírito que está se comunicando seja aquele que se apresenta com os caracteres fisionômicos conhecidos pelo vidente, pois o espírito, manipulando os fluidos perispiríticos, pode modificá-lo de conformidade com os seus desejos, embora tais condições sejam transitórias. Assim sendo, o que interessa para o dirigente dos trabalhos é o conteúdo da mensagem transmitida, seja por via psicofônica ou psicográfica. Mas será que mesmo nas mensagens há uma garantia de não sermos enganados? Pois os espíritos podem usar um linguajar de fundo moral, falando em Deus, caridade, em tudo, que não contrarie os princípios cristãos, e, no entanto, tratar-se de um fascinador que esteja nos preparando uma cilada? Kardec nos ensina que um espírito inferior, embora seja instruído, nunca poderá nos enganar todo o tempo, porquanto mais cedo ou mais tarde ele se denunciará, caindo em alguma falha, porque a encenação nunca é realidade, portanto, não poderá ser interpretada todo o tempo sem nenhum erro, por pequeno que seja. É importante que o dirigente analise as mensagens com todo rigor, toda vez que houver qualquer dúvida, questione o comunicante. Se for um mistificador, ele não suportará a arguição e se denunciará, irritando-se. Quais são as características de uma mensagem proveniente de um espírito superior? Em tese, são as seguintes. Primeiro, não profetizar acontecimentos com data determinada. Não dizer futilidades. Ser sucinto e objetivo. Tratar principalmente de assuntos instrutivos. Não se apresentar com nomes bizarros. Jamais utilizar vocabulário agressivo ou obsceno. Um espírito superior, ao invés de ficar contrariado, incentiva os dirigentes a que façam perguntas, exponham suas dúvidas a respeito do que está sendo tratado. Eis aí algumas das observações relacionadas por Kardec nas 19 páginas do capítulo mencionado, a que nos dão uma orientação segura para não sermos enganados pelos mistificadores. Principalmente aquela que devemos estar sempre alertas e analisar com rigor todas as comunicações, mesmo que sejam dos guias protetores. Os nomes veneráveis que possam usar também são motivo para ficarmos atentos, para não cairmos nas possíveis armadilhas, pois os espíritos superiores não se preocupam com os nomes que tiveram na Terra e quase sempre preferem conservar-se anônimos, utilizando pseudônimos tais como um espírito amigo ou um protetor e etc. Vemos por essas orientações das obras básicas que o importante são os ensinos transmitidos e não o nome do autor. Vejamos ainda outro assunto correlato. É sobre a idade física dos desencarnados. Uma das questões não muito comentadas no meio espíritas é da idade dos espíritos, quanto a que eles representam fisicamente. O que acontece com uma criança ao desencarnar? Será que ela permanecerá como uma criança fisicamente ou envelhecerá como acontece com os encarnados? Tais dúvidas pairam igualmente quanto à velhice. Será que um velho ficará sempre como um ancião ou remoçará para ter uma melhor apresentação física? A literatura espírita nos fala a respeito, dizendo-nos que o corpo perispiritual modificar-se-á segundo a vontade do espírito, pois trata-se de um corpo fluídico, portanto passível de modificações. Mas tais alterações dependem das condições evolutivas do espírito, pois uma pessoa ignorante, sem orientação de seus superiores, por falta de méritos, desconhecerá a possibilidade de libertar das aparências físicas desagradáveis que ainda possa possuir. Geralmente a meia-idade é a mais procurada,
embora existam espíritos elevados que prefiram apresentar-se como velhos, anciães vigorosos, lúcidos, imponentes, mas impressionam pela aparência patriarcal. Outros preferem fixar-se na aparência física que possuíam na reencarnação que mais alegria tiveram. Entretanto, nada é fixo nesse campo, pois o espírito poderá apresentar-se em outras ocasiões com fisionomia diferente. Emmanuel identifica-se mais comumente como Públio Lentulus, mas também mostra-se como Padre Manuel da Nóbrega, ou Padre Damiano, ou ainda como Nestório. Todas elas foram encarnações dele. É possível que ele tenha outro aspecto fisionômico no plano espiritual, muito mais formoso, pois o espírito, quanto mais evolui, mais belo será, em virtude da própria condição que atingiu. André Luiz fala-nos de uma senhora que, ao tornar-se visível a um obsessor, este ajoelha-se perante a mesma, julgando-se tratar da presença da Mãe de Jesus, tal a beleza angelical de sua fisionomia denotava. O mesmo André Luiz nos fala também em seu livro A Vida Continua, que um senhor se tornou mais jovem, enquanto que sua companheira envelheceu, a fim de tornarem-se da mesma idade física, evitando assim a desigualdade indesejável no caso de espíritos afins que desejam viver em comum. Temos no livro A Nova Revelação, de Conan Doyle, a informação de que a maioria dos espíritos procura exibir-se com uma aparência de idade mediana, desde que possuam tais possibilidades. Porquanto essa idade não é tão jovem que represente imaturidade, nem tão velha que signifique senilidade. É a idade do equilíbrio e da responsabilidade. Quanto às crianças, elas vão amadurecendo normalmente, com exceção dos espíritos mais evoluídos, que podem alterar a sua condição física no momento que quiserem, porquanto se emancipam rapidamente de todos os problemas materiais. Embora esses casos sejam raros, porque um espírito elevado não reencarna para ficar poucos anos na Terra. Em síntese, portanto, os corpos perispirituais são modificáveis ao bel prazer dos espíritos, desde que eles possuem essas condições. Caso contrário, apresentar-se-ão como eram na última encarnação, com suas idades e suas deficiências físicas, até que possam libertar-se de tais problemas e exibir-se na idade ideal, adquirindo cada vez mais aquelas condições deslumbrantes que caracterizam os espíritos superiores quanto à beleza e à respeitabilidade, impossível de descrever. O vocabulário das criaturas encarnadas é pobre para falar das coisas dos planos superiores. Meus amigos, como a gente vai explicar o azul para uma pessoa que nunca viu? Não é? Uma pessoa cega? Como você vai explicar para ela as cores? Não é? É a mesma coisa. A espiritualidade não tem como nos explicar certas coisas que nós não temos referências. Mas tenhamos paciência. Vamos estudando, aperfeiçoando, evoluindo, para que possamos um dia chegar a entender. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência deste estudo.